Boa noite a todos, dando continuidade aos estudos da noite do livro da Esperança, Emmanuel falando conosco, através da psicografia de Chico Xavier. A lição tem o título Auxílio e Nós. Pedi e recebereis. Palavras de Jesus, anotação de João, capítulo 16, versículo 24. Então, nesse capítulo, Jesus conversava com os discípulos, anunciando que ele estaria com eles até mais um pouco, e mais um pouco ele não estaria, e depois de mais um pouco eles estariam juntos novamente, e dando a eles, então, orientações que no momento eles já estavam em condições de saber. E não havia falado antes, relata nesse capítulo, porque tudo nós sabemos tem um momento certo, não estavam em condições de receber as orientações antes do momento certo. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, tem um pequeno texto dizendo-nos a respeito desse pedir e recebereis. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, nós sabemos que nada nós podemos sem Deus no nosso viver. E Emmanuel, então, explana esse texto, esse pequeno texto do Evangelho. Pedi e recebereis, diz Emmanuel. Sonhamos felicidade e queremos auxílio. Então, todos nós desejamos ser felizes e queremos o auxílio divino para essa conquista dessa felicidade ou para cumprir com aquilo que nós almejamos, com aquilo que desejamos. E Emmanuel continua dizendo, a sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo, à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Então, a sabedoria, divina, no nosso universo, colocou a vontade em nós, no nosso foro íntimo. Ou seja, o direito que temos de ter a vontade de realizar ou não tal acontecimento. Fazer ou não tal atitude. Realizar essa ou aquela ação. É um direito que temos. Pensar isto ou aquilo. É um direito que temos, isso está em cada um de nós. E a guisa de juízo, porque, na verdade, somos os juízes de nós mesmos. Pensamos, em seguida, analisamos e vemos se é o certo ou se é errado. Muitas vezes, sabendo que é errado, ainda continuamos a realizar aquela ação. Só que aí respondemos por aquilo que fazemos. Então, é esse juiz supremo que decide o que quer fazer. E somos nós. E nessa atitude, então, nós vamos construindo o nosso destino. Então, muitas vezes, sem essa análise da nossa responsabilidade de fazer, ou de tudo que pensamos e que agimos, as nossas atitudes, nós achamos que o nosso destino já vem traçado por Deus. Estou sofrendo porque Deus quis assim, já é a minha sina, é o meu destino. Mas se pararmos para analisar o nosso comportamento nessa existência, a gente muitas vezes fala em outras existências, mas vamos ver nessa. O que fizemos, o que estamos fazendo, qual foi o nosso comportamento, como estamos nos comportando agora? E aí, muitas vezes, vamos encontrar a fonte da nossa desdita, do nosso
desamor, da nossa incompreensão, da nossa intolerância, do nosso sofrimento, da nossa dor, daqueles que não se aproximam de nós, daqueles que nos acham antipáticos, né? Está em nós. Então, nós somos esse juiz que deveria ser severo para corrigir as nossas más tendências. Continua Emmanuel dizendo: anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria e a cada passo surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem de mil modos o apoio certo da providência divina. Então, nunca estamos sós e desamparados pelo nosso Pai. Temos o apoio constante da providência divina em nossas vidas. Então, nós desejamos essa tranquilidade, alimentamos ideias, desejos e aguardamos, então, a concretização, ou seja, a realização das nossas vontades e dos próprios ideais que traçamos para nós. Criamos para nós votos de melhoria, vou melhorar, não, dessa vez não vou falhar, dessa vez vou fazer tudo certinho. Nós traçamos metas para nós. E a cada passo, diz Emmanuel, que a gente então se depara com esse concurso das circunstâncias, ou seja, das oportunidades que temos, dos acontecimentos que surgem na nossa vida diária. E então se estende a nós, como diz Emmanuel, de mil modos diferentes, a providência divina nos assistindo. Muitas vezes através de um livro, através de um amigo, através de um conselho. Mas será que nós ouvimos esse convite ou essa assistência divina a nos conclamar para trilharmos o caminho reto, para vencermos as nossas paixões, para construirmos dentro de nós o reino do amor? Será que nós paramos para analisar se o nosso comportamento está de acordo com o que Jesus ensina? Será que nós paramos para ver com sinceridade quem somos nós? Ou ainda estamos usando aquela máscara que usamos no dia a dia, que as pessoas nos olham com a cara de bonzinho, santinho, mas por trás desse anjo tem um tirano ou uma tirana, né? Então precisamos analisar esse juiz ou esse direito que temos, esse juiz severo que está dentro de nós, que somos nós, porque não é Deus que nos culpa. Nós não vamos chegar à vida espiritual até alguém lá para nos julgar o nosso comportamento. Vai ser nos pedido conta o que nós fizemos com o patrimônio que nos foi entregue nas nossas mãos. Mas a nossa consciência, que é aquele tribunal severo, é esse juiz severo que vai apontar as nossas falhas, o que deixamos de fazer, o que fizemos de errado, o que deixamos de fazer de bem, de bom para os que me cercam. Porque Jesus disse que tudo que fazemos para o outro, fazemos para nós. Ao fazer algo de bom para alguém, somos também beneficiados. Ao fazer algo de ruim, somos os primeiros a ser atingidos. Diz Emmanuel: a assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções, ou seja, a aquisição dessa compreensão que nós devemos ter a respeito desse auxílio que chega até nós, ela se apresenta sujeita às nossas decisões, porque somos nós os autores das nossas decisões. Não tem como eu culpar A, B ou C, ou Deus, o nosso Pai, pelas decisões que tomei, sejam elas certas ou errôneas. Somos nós, somos um ser espiritual, somos espíritos imortais, como aprendemos ainda daqui a pouco. Nós estamos de encarnação em reencarnação para aprendermos a ser bons. Como disse o nosso irmão, fomos criados simples e ignorantes, mas com oportunidades inúmeras de crescimento. E a providência divina providencia de mil modos e meios diferentes
essa nossa ascensão espiritual, esse progresso que todos nós devemos alcançar. E Emmanuel enumera alguns, diz ele, as escolas preparam. Então, as escolas terrenas, né, nos preparam o conhecimento, né, nós vamos para o ano primário, prézinho, primário, e até alcançarmos um grau superior na faculdade, enfim, termos um trabalho mais aperfeiçoado, também na escola da vida. Aqui estamos, nessa escola, para aprendermos, porque a Terra é uma escola, é um grande hospital, é um educandário, onde nós vamos aprender todas as lições, todas as matérias necessárias para chegarmos à condição de espíritos puros. Então, temos essa oportunidade na escola de nos preparar para capacitarmos, não só no conhecimento geral, mas nos capacitar de amor, para olharmos os nossos irmãos com os olhos de Jesus, como Ele nos olha, com o olhar de Jesus, como Ele vê as nossas falhas, como Ele vê as nossas dificuldades, a nossa ainda fraqueza, a nossa ainda incompreensão, o nosso descuidado para conosco mesmos. Então, a escola terrena nos prepara à maneira também da escola que temos aqui para aprendermos a ler, escrever e, enfim, galgar graus superiores. Afeições protegem. Então, as afeições que nos traz afeto, a amizade, elas nos protegem, elas nos amparam, nos auxiliam quando nós carecemos. Então, esse educandário divino são justamente a providência divina nos auxiliando para que nós possamos conseguir vencer a nossa jornada, que não é uma tarefa de flores, não é uma tarefa fácil. Jesus não prometeu para nós flores, disse: no mundo tereis aflições. Por que teremos aflições? Se fôssemos bons, não teríamos aflições. E não estaríamos reencarnados nesse planeta de provas e expiações. Se temos aflições é porque ainda não aprendemos a ser bons. Disse ele que aqui na Terra não tem nenhum bom. Todos somos espíritos endividados no amor. E diz, continua dizendo Emmanuel, simpatias defendem. Ou seja, as pessoas que nos são simpáticas a nós, aquela amizade sincera, sadia que a gente construiu, né? Elas também nos protegem, nos defendem quando estamos passando por alguma dificuldade. Elas nos auxiliam, nos amparam, nos dão ânimo, força, coragem. Então, de 1000 maneiras diferentes, elas nos ajudam igualmente. É a providência divina colocando alguém ao nosso lado para ajudar-nos a carregar o nosso fardo, não para carregá-lo por nós, mas para nos auxiliar a carregar o nosso fardo. Com um bom conselho, com as suas orações, com erguer o nosso ânimo, muitas vezes uma palavra amiga nos sustenta, nos renova a nossa força, a nossa coragem para continuarmos lutando. Favores escoram. Então, a ajuda, né, a gentileza que surge no nosso caminho, elas nos apoiam. É como uma cadeira que está caindo e você vai lá e põe uma escora nela, ela segura, ou uma mesa, ou um móvel. Você calça alguma coisa embaixo e ela então permanece firme. Assim também são os irmãos que nos acompanham no nosso dia a dia, que caminham conosco, familiares, amigos, outras vezes pessoas que vimos pela primeira vez. Como disse o nosso irmão ainda há pouco, você já de imediato já sente uma afinidade imensa. Alguns minutos de conversação, parece que você já se conhece há anos. Tal a afinidade que nós encontramos com determinados irmãos. Ou seja, reencontrando velhos companheiros, velhas amizades, que a providência divina
coloca no nosso caminho para nos auxiliar. Conselhos avisam. Então, os conselhos, eles nos advertem, né? Eles sugerem mudança de comportamento, de tarefas, enfim, nos dão dicas, diretrizes para melhorarmos aquele fato que ora está ocorrendo conosco. E nos lembram também aquilo que a gente muitas vezes esqueceu, adormecido lá no cantinho, nos adverte da necessidade de caminharmos, de vencermos a preguiça, o desânimo, né? A incompreensão, muitas vezes intrigas familiares. Alguém vem nos dar conselho, sugerindo-nos agora a reconciliação, como também tem aqueles que vêm e fazem tudo ao contrário. Então devemos ver o que vem de Deus, o que vem da providência divina. Porque aqueles que chegam dizendo, não, você é uma pessoa boa, não, você não merece passar por isso, você tem que responder na altura, não, põe essa criatura fora da sua casa, não deixa ela nem botar os pés na sua casa, não vem de Deus. Não é assim que Jesus nos ensinara a nos comportar uns com os outros, e principalmente com aqueles que nós ainda não aprendemos a amar, aqueles que nos faz chorar, aqueles que nos faz sofrer. Ele nos ensina a reconciliarmos com os nossos irmãos. E para reconciliar com os nossos irmãos, precisamos reconciliar conosco mesmo. Aprender a ser bom, a fazer o bem, a desejar o bem. Conscientes de que tudo aquilo que eu faço, eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Então, tudo que eu quero para mim não é o melhor, então vou fazer o melhor para o meu irmão. Mas de coração. Porque quando nós fazemos o bem esperando receber algo em troca, não tem valor, não conseguimos conquistar dentro de nós os sentimentos do amor. Dores, diz Emmanuel, adverte. Então, os sofrimentos, as aflições, elas nos advertem, ou seja, nos chama a atenção para nós mesmos, para olharmos para nós. O nosso comportamento, como está sendo, enfim, o que está me dizendo essa enfermidade, ou esse sofrimento, ou essa aflição que está acontecendo comigo. O que ela quer dizer para mim? Se a gente parar para aprender a nos conhecer profundamente, nós vamos saber a resposta dentro de nós, não está fora. Porque disse Jesus que o mal que nos faz mal não está fora de nós, está dentro de nós. Então, tudo que nos acontece está dentro de nós primeiro. Dificuldades ensinam. Então, os obstáculos, as contrariedades que surgem no nosso dia a dia, elas nos esclarecem, elas nos orientam os passos, porque vamos observar que tenho eu que fazer para ser melhor um pouquinho, para fazer diferente. Por que deu essa contrariedade? Por que aconteceu dessa forma? O que eu fiz? Aonde eu deixei de acrescentar alguma coisa? Aonde eu falhei? O que eu posso mudar para tornar melhor esse acontecimento? E obstáculos, diz ele, que também nos adestram, ou seja, as barreiras, as dificuldades, né? Elas nos instruem e nos treinam para que sejamos melhores. Nós vamos sendo treinados a transpor os obstáculos sem ferir, sem magoar ninguém. Né? Porque às vezes a gente quer transpor os obstáculos sem observar aonde estamos passando, em quem estamos pisando, mas é necessário não fazer para o outro aquilo que nós não queremos que o outro nos faça. Então temos que observar, analisar e treinar dentro de nós essas atitudes, essas ações. Experiências educam, diz Emmanuel. Então, na vivência, é na prática, é na experiência que nós vamos aprendendo. Em qualquer profissão, em qualquer curso que fazemos, só vamos aprender na prática. Se aprende matemática, fazendo, treinando, estudando. E todas as profissões nós temos que aprender e treinar para fazer o melhor. E a cada dia nós vamos aperfeiçoando o nosso trabalho. Então nós vamos nos preparando cada dia mais naquela tarefa que nós nos propomos realizar. E vamos então lapidando a nossa alma, vamos nos preparando para ser pessoas melhores.
desencantos renovam. Então, as decepções, as ilusões, os desenganos da vida vão retificando, vão corrigindo o nosso caminho, vão nos auxiliando a nos reformar. Porque cada vez que passamos por uma decepção ou por uma ilusão, nós vamos repensando nossa maneira, o nosso modo de agir. E vamos percebendo que nós nos iludimos porque não paramos para analisar com profundidade aquele acontecimento. Nos deixamos levar pela emoção, sem usarmos a razão. E aí então passamos por esse momento de retificar ou de modificar o nosso comportamento. E aí ele diz, as provações purificam. Então, as dificuldades, os problemas que surgem no nosso caminho, as necessidades que temos, as crises pelas quais nós passamos, muitas vezes crises financeiras, elas vão depurando o nosso ser, vão limpando dentro de nós aqueles resquícios ainda que trazemos de orgulho, de vaidade, de intolerância, de incompreensão. Nós vamos modificando de dentro para fora. Ou seja, começamos a nos perceber profundamente as mudanças necessárias a serem feitas dentro de nós. Então, as provações, elas purificam a nossa alma, se quisermos. Porque tudo depende somente e exclusivamente de nós mesmos. São tarefas que ninguém as fará por nós. Então, nós culpamos A, B ou C pelo nosso desacerto, pela nossa tarefa difícil, ou por aquele momento de dificuldade, ou pela crise que estamos passando, ou pela desilusão, ou pela mágoa que estamos sentindo. O culpado é o outro. Não, somos nós mesmos. Porque tudo está em nós. Nós podemos viver no meio de todas essas dificuldades, sem estar magoado, sem estar odiando o mundo, sem achando que Deus é culpado de tudo, que a minha família é culpada de tudo, porque eu nasci no meio dessa família, porque eu estou nesse trabalho que eu não gosto. Não, somos nós mesmos, que traçamos o nosso destino, através dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da maneira com que nós nos pronunciamos diante dos outros. E Emmanuel finaliza dizendo, a máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. À face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originariamente de Deus, transformar para o bem ou para o mal, o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Então, essa máquina eterna e benfeitora que nos assiste a todos, ela não espera colher um autômato, ou seja, ter dentro de nós um engenho, uma invenção nova que saia tudo prontinho daqui. Não, somos nós que vamos construindo o nosso destino, um mundo melhor para nós, uma próxima existência com menos dor, menos sofrimento, através do nosso comportamento aqui e agora. Então, Deus não coloca aqui dentro de nós uma maquininha e pronto, vai sair tudo prontinho. Não, Ele não faz isso. Nos proporciona oportunidades a todo instante. Essas leis que são eternas, elas têm múltiplos instrumentos na vida para nos auxiliar aqui. E nós podemos observar ao nosso redor. Nós temos todos os dias professores severos, mas os melhores professores são aqueles que exigem de nós a mudança. Quando o professor é muito bonzinho na sala de aula, o aluno demora a aprender. Ele brinca, ele não faz a tarefa direito, ele não traz o dever pronto de casa.
Agora, quando o professor exige, aí o aluno tem um pouco mais de ânimo e vontade. Se eu não fizer, o professor vai chamar a minha atenção. E assim nós também temos a todo instante esses professores. Graças a Deus. São os nossos maiores benfeitores, aqueles que nos cobram a nossa mudança de comportamento, aqueles que exigem de nós mudanças comportamentais, aqueles que apontam as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros. Então, a todo instante, nós temos os instrumentos certos para aprendermos a ser melhores. Mas nem sempre, né? A gente aproveita esse momento. E quando não aproveitamos, acontece o que o nosso irmão ainda há pouco nos disse. Retornamos de volta a um novo corpo físico, com dificuldades muitas vezes maiores, com maiores dores e maiores sofrimentos, para retificar o nosso passado não aproveitado. No livro Pontos e Contos, o nosso irmão X, através de Francisco Cândido Xavier, ele nos conta a história do nosso irmão, que tem o título A Surpresa do Crente. É um irmão que achou que fez tudo certinho. Vamos ver como foi a chegada dele à vida espiritual. Essas lições são muito belas e oportunas para todos nós, porque também vamos voltar à vida espiritual. Não sabemos a hora que vamos ser chamados, mas vai chegar o momento que nós vamos retornar à pátria espiritual. E que levaremos na nossa bagagem, né? Então, o devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste. Mais que a perspectiva do plano divino, porém, via extasiado o Senhor à frente dele. Ele via Jesus à sua frente. Chorava, ébrio de júbilo. Sim, era o mestre que se erguia ali, inundando-lhe o espírito de alegria e de luz. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana. Esquecera espinhos e pedras, dificuldades e dores. Não vivia agora o instante supremo da realização? Não esperara impacientemente aquele minuto divino? Suspirara muitos anos por repousar na bem-aventurança. Recolhera-se em si próprio, no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Fugira aos homens, renunciara aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros de humanidade, que se mantinham possuídos pela ilusão ou pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais de seu tempo e receoso de complicar-se no domínio das responsabilidades, asilara-se no místico santuário da adoração e aguardara o Senhor que resplandecia glorificado ali, diante dos seus olhos. Jesus aproximou-se e saudou-o. Semelhante manifestação de carinho embriagava-o de ventura. Sentia-se mais poderoso e mais feliz que todos os príncipes do mundo reunidos. O Divino Mestre sorriu e perguntou-lhe: Dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente levou a destra, ou seja, a mão, ao tórax com preço de alegria e respondeu: no coração. Onde guardaste, tornou o amigo sublime, minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração, retrucou o interpelado. E as luzes que acendi em torno de teus passos? Tenho-as no coração, repetiu o devoto possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por instantes e indagou novamente: e os dons que te ministrei? Permanecem comigo, informou o aprendiz, no recôndito da alma. Silenciou o Cristo e depois de longo intervalo, inquiriu ainda: ouve, onde arquivaste a fé,
as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome. Reafirmou o discípulo reverente e humilde. Depositei-os no coração, Senhor. A essa altura, interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se num véu de melancolia sublime que lhe transparecia do rosto. O devoto perdeu a expressão de beatitude inicial e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou: benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável da tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre meneou tristemente a cabeça e redarguiu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra. Convive com os bons e os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represastes. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do coração para a oficina de tuas mãos. Nesse momento, o devoto em lágrimas notou que o Senhor se lhe subtraía ao olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. Então, vejamos que todos os bens, todos os dons que temos devem ser por nós trabalhados, melhorados, aperfeiçoados e distribuídos àqueles que nos cercam. Então, é muito fácil convivermos com quem nos ama, com quem amamos. Muito difícil viver com aqueles que nos faz sofrer, aqueles que nos faz chorar. Mas é justamente a esses que nós devemos o amor. E é justamente nesse campo que nós devemos trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos. Aprendermos a ter um olhar misericordioso, um olhar amoroso para esses que nos fazem chorar. Para aqueles que nós olhamos e não sentimos ternura, para aqueles que nós olhamos e sentimos uma certa retração, muitas vezes nós não temos afinidade com aquela pessoa, é a esses que nós devemos nos aproximar para aprendermos a amar e distribuir todos os dons da bondade, da mansuetude, da compreensão, da tolerância, enfim, tudo que Jesus viera nos ensinar, aplicarmos na prática aqui, enquanto estamos no corpo físico. Porque ao chegarmos à vida espiritual, vamos levar o conteúdo na nossa bagagem do que nós fizemos e também daquilo que nós deixamos de fazer. E será nos perguntado: o que fizeste, né, de tudo o que eu te dei em tuas mãos? Que a providência nos proporcionou no trabalho, né, dar o melhor de nós no nosso trabalho, em casa, no lar, fora do lar, aonde nós estivermos, sermos aquele que auxilia, aquele que levanta o ânimo dos companheiros, jamais aquele que joga o outro lá embaixo, que não ajuda, que não estende a mão a hora que precisa, mas que sejamos sempre aquela pessoa que está disposta a ajudar, a auxiliar o seu irmão, porque também vamos receber tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta, e fazer tudo isso desinteressadamente, porque ao fazermos pensando que vamos receber,
já não temos o mérito da nossa atitude. Então, aprender a amar de verdade, né? Com amor desinteressado, fazer o bem desinteressadamente. E assim nós vamos conquistando dentro de nós, como dissera Jesus, o reino de Deus em nossos corações. Então vamos agradecer ao amigo divino, médico de todos nós, que nos ensina a sermos bons, a fazermos o bem aonde quer que estejamos e que se faz presente em nossas vidas através de mil maneiras diferentes que ainda não nos apercebemos, pois ainda caminhamos distraídos do teu amparo, da tua assistência. Auxilia-nos, pois, ó Jesus, a mantermos-nos equilibrados no nosso pensar, no nosso agir, buscando sempre as tuas orientações, procurando realizar em nós mesmos tudo o que viera nos ensinar a realizar aos nossos irmãos, aprendermos a nos amar e assim distribuir desse amor com aqueles que nos cercam, fazendo o bem a todos, aonde quer que estejamos, possamos dar testemunho, Senhor, da sua presença em nós, por muito que deveremos nos amar uns aos outros. Abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, de retorno aos nossos lares, abençoa os nossos familiares, os nossos irmãos que aqui se encontram encarnados e desencarnados, Senhor, envolve a todos com o teu amor, não só hoje, mas sempre, que assim seja.